Miro, está com você a palavra. Vamos lá, então. Bom dia a todas e a todos, bom dia. Alegria estar aqui com vocês. Esse é o primeiro debate presencial que eu faço em 2 anos. Alegria, então, estar com vocês. É o primeiro debate presencial que eu faço em 2 anos. Eita, ponto. Agradecer o convite, parabenizar a federação, a confederação, os sindicatos de bancários aqui presentes. Esse é um momento que exige muita reflexão. Manifestar minha alegria de estar aqui com o Fausto e elogiar de público o belíssimo trabalho que o Diese realiza, belíssimo trabalho que o Fausto tem encabeçado, tem dado excelentes contribuições nessa luta de ideias na sociedade. Parabenizar aqui a Aline, Giovândia, Ivone, e fazer uma menção especial aqui a uma figura que eu voltei a encontrar, que é o companheiro Vacari. Queria aqui de público, fiquei muito feliz de ver o Vacari. Vacari aguentou a tortura da Lava Jato de forma muito altiva, muito sólida. Foi uma das pessoas mais importantes da resistência que nós tivemos nesse último período, pela coragem dele, pela altivez dele. Fiquei muito feliz de encontrar o Vacari aqui, fiquei emocionado de vê-lo. Feitas essas observações iniciais, vamos lá para o papo, já beneficiado pela belíssima exposição do Fausto. Eu acho isso, esse é o ano das nossas vidas. Esse ano define o que vai ser o futuro do trabalho no Brasil. Esse ano define o que vai ser o futuro da juventude no Brasil, dos nossos filhos. Esse ano define, inclusive, se os sindicatos vão continuar a existir ou não. Esse ano é o ano das nossas vidas. Nós estamos enfrentando um período de trevas. Esse período de trevas não é uma coisa só de Brasil e não é uma coisa de agora. Nós estamos vivendo num mundo uma combinação perversa de ultraneoliberalismo na economia, com desmonte do Estado, desmonte da nação e desmonte do trabalho. Mas isso a gente já tinha vivido, ofensiva neoliberal, nos anos 90. Só que agora é muito pior. É uma onda de desmonte do trabalho que toda a conferência da Organização Internacional do Trabalho fica assustada com o nível de ataques a direitos trabalhistas. Clemente fez um levantamento outro dia, Clemente, que foi diretor do Diese, fez um levantamento outro dia, são mais de 120 países que promoveram mudanças na legislação trabalhista para retirar direitos. Então, nós já tínhamos vivido uma onda neoliberal, só que agora é pior, é uma onda ultra neoliberal, de desmonte do Estado, privatização, redução de investimento em áreas públicas, desmonte da nação, no caso das nações dependentes, as nações imperialistas ficam cada vez mais fortes, e desmonte do trabalho. Mas não é só isso, é uma combinação perversa, por isso que nós vivemos o período das trevas. É a combinação de ultraneoliberalismo na economia, fascismo na política. O neoliberalismo deu brecha para o fascismo na política, para o neofascismo, e obscurantismo nos valores, nos que alguns chamam de costumes. Nós estamos vivendo uma regressão civilizatória. O que ocorreu essa semana passada nos Estados Unidos, de um jovem de 18 anos, matando crianças, é a expressão do momento que nós estamos vivendo no mundo. O que ocorreu na chacina, no Rio, que já está no grau de gravidade de Jacarezinho. Jacarezinho, no ano passado, foram 28 mortos. Agora são 26. O que a gente viveu na chacina do Rio, o que a gente viveu na cena bárbara de tortura de gás em Sergipe, Genivaldo, é a barbárie. Nós estamos vivendo um momento de barbárie, de regressão civilizatória, de obscurantismo, onde tudo que nós tínhamos avançado está em risco. Nós avançamos na luta, na denúncia do racismo, na luta do protagonismo preto na sociedade brasileira.
mundial e brasileira, está em risco. Nós avançamos na luta contra o machismo, está em risco. Nós avançamos na luta contra todos os tipos de preconceito, homofobia, está em risco. Está tudo em risco. Nós estamos vivendo o período das trevas, do obscurantismo. O negacionismo da vacina, o negacionismo da ciência é a expressão do obscurantismo. Então, é isso que nós estamos jogando, é esse jogo que nós estamos jogando. E esse ano para o Brasil é definidor. Definidor para o que vai ser o trabalho no futuro, a juventude no futuro, os sindicatos no futuro. É definidor. Os ventos têm sinalizado favoravelmente a superação desse período das trevas. Mas é bom a gente não confiar muito, é bom a gente ficar esperto, porque é bom a gente sempre lembrar, qualquer visão triunfalista é sempre um risco. Nós gritamos, não vai ter golpe, e teve golpe. Nós gritamos Lula livre e ele ficou preso 581 dias em Curitiba. Nós gritamos ele não e ele foi eleito presidente da República. Então é bom ter o pé no chão. Os ventos são mais favoráveis. Os ventos foram favoráveis quando se derrotou o neofascismo nos Estados Unidos. Elegeu um bosta, que é esse Biden, o BD, sei lá como ele chama, Biden. Elegeu um bosta imperialista, Partido Democrata imperialista, mas nós derrotamos o neofascismo. Não é isso? Foi um sinal. Mesmo na Europa, o neofascismo tem sofrido, ele avança, mas sofre reveses. Tipo o que ocorreu agora na França, mas tipo o que tinha ocorrido pouco antes em Portugal, na Espanha, na Itália. Na América Latina, nós estamos passando por um processo de reversão das surras que nós levamos. Nós levamos várias surras, através de golpes judiciais, parlamentares, midiáticos, que começaram em Honduras, com Zelaya, foram para o Paraguai, com o bispo dos pobres, o Lugo, chegou no Brasil, com um golpe contra um operário metalúrgico, contra uma mulher, a partir também da eleição de um operário metalúrgico, não é isso? Chegou no Brasil, atingiu a Bolívia com um golpe contra a liderança indígena. Nós estamos vivendo um período de surra. Nós começamos a recuperar terreno. O Chile foi a última, onde a gente recuperou terreno. Nós podemos ter amanhã um resultado inédito na história da América Latina, que é a Colômbia. Colômbia é o centro das bases militares dos Estados Unidos na nossa região. Nós podemos ter a vitória de um candidato de centro-esquerda na Colômbia. Então, nós estamos começando a respirar. E nós estamos começando a respirar aqui no Brasil. Apanhamos pra cacete, vamos ser sinceros, nós apanhamos desde 2000, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político-judicial, desde 2006 com o mensalão. Desde 2006 com o mensalão começou a satanização da esquerda, a negação da política, que deram brecha ao golpe, deram brecha ao fascismo. Depois eles ganharam as ruas, pegando carona, em 2013. Depois, uma eleição muito difícil em 2014. Mas nós só estamos apanhando. Nós estamos apanhando bastante, já tem tempo. Nós já estamos já está calejado isso aqui, de tanta porrada que nós levamos. Nós agora começamos a respirar. Começamos a respirar. As pesquisas, todas as últimas pesquisas, desde as mais confiáveis, na minha opinião, que são as pesquisas presenciais, de fluxo ao domicílio, até mesmo as pesquisas remotas, todas elas têm apresentado... É que você vira a cabeça... Desculpe, eu fico assim olhando para tudo que é lado. Eu gosto de falar em pé. Todas as pesquisas, sejam as presenciais, sejam as remotas, têm apontado uma certa estabilidade desde novembro passado. Marcos Coimbra, do Vox Populi, tem feito a média das pesquisas, né? Tem feito um belíssimo estudo, um belíssimo acompanhamento. Tem acompanhado desde novembro passado uma estabilidade que confirma uma polarização na sociedade. Não é polarização entre esquerda e direita. É polarização entre civilização e barbárie.
É polarização entre fascismo e democracia. Ou se a gente quiser ser mais popular, é polarização entre fome e comida no prato. É polarização entre ódio e amor. É polarização entre morte, necropolítica e vida. Essa é a polarização. Está mais ou menos consolidada na média de pesquisas desde novembro do ano passado. E essas pesquisas, então, apontam que a eleição vai adquirindo um caráter, no Brasil, um caráter plebiscitário. Plebiscitário. Esse último Datafolha, né, esse dessa semana, já não é mais o último, porque ontem saiu o IPESP também, mas que vai no mesmo rumo. Mas esse Datafolha, dizem que o Bolsonaro ele tem alguns probleminhas. Ele tem insônias muito recorrentes, ele é muito tenso. Dizem que ele chora muito no banheiro, isso quem disse foi o Dudu Bananinha e a Joyce Halfman, não sou eu que estou dizendo. E dizem que ele é tão neura que ele dorme com uma arma ao lado da cama. O sujeito é um bicho estranho, a Micheque, que tome cuidado. Pois bem, esse Datafolha deve ter feito o rapaz ir chorar no banheiro, porque esse Datafolha é dramático para ele. Porque é exatamente a confirmação dessa análise de média de pesquisas do Marcos Coimbra. Uma situação de polarização para uma eleição plebiscitária que pode ser resolvida no primeiro turno. Então, são dados muito fortes, e são dados, inclusive, que você vai vendo, chegam no detalhamento até de característica de classe, até de características de região. Olha só, o Lula ganha do fascista de 48 a 37, é isso? Não é isso? Deu 21 pontos de diferença. Entre as mulheres, olha aí as mulheres, poderosas mulheres que dirigem a Confederação, a Federação e o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Entre as mulheres, a diferença é de 49 a 23. Entre os jovens, a diferença é de 58 a 21. Entre os trabalhadores com renda mais baixa, menos de 2 salários mínimos, a diferença é de 56 a 20. No Nordeste, no Nordeste, 62 a 17. Já tem político do Centrão, a começar do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que está escondendo o Bolsonaro. Que daqui a pouco começa a abandonar o rapaz, pendurado na brocha. Talvez nem com a brocha na mão. Não é isso? Porque vão abandonar, porque é tudo político pragmático. Entre a população preta, 57 a 23. Entre os desempregados, olha como é a crise, olha como é a questão fundamental da economia. Entre os desempregados, 57 a 16. Sabe onde Bolsonaro ganha? Ganha nos empresários. Não é para menos, ele é funcional para a cloaca burguesa. Ele retira direito, ele ataca sindicato. Então ele é funcional para a cloaca burguesa. Essa cloaca burguesa que deu o golpe, que ganhou muita grana no Lula, rompeu o pacto lulista, deu o golpe na Dilma, e bancou a campanha do fascista, essa cloaca burguesa que tem no DNA o fascismo, sempre na história do Brasil, sempre foi isso. Havia muita ilusão com relação a essa cloaca burguesa. Essa cloaca burguesa, aí ele ganha. Na cloaca burguesa, o Bolsonaro está com 56%, o Lula está com 23%. Aí é questão de classe. Questão de classe. Mesmo entre os evangélicos, né? Fausto deu uma dica importantíssima, que é uma coisa que está sendo pensada no comando da campanha, na área de comunicação da campanha. Evangélico é povão. Evangélico é povão que se sente abandonado, com muitas dificuldades, e que às vezes a igreja evangélica é um ponto de acolhimento. É o único ponto, inclusive, de acolhimento. Mas esse povão está comendo osso, está comendo carcaça, está correndo atrás de caminhão de lixo. Sabe o que está ocorrendo entre os evangélicos? A diferença está diminuindo. Apesar do Bolsonaro apostar tudo nessa área, em tudo que é atividade dessa área, viver conversando com esses mercadores da fé,
Nós não devemos tratar esses pastores, bispos e apóstolos como religiosos. Eles são mercadores da fé, ganham grana com a religiosidade popular, é outra coisa. Nós não estamos discutindo religião. Não estamos discutindo religião. Religião se respeita. Pois bem, mesmo entre os evangélicos, a pesquisa Datafolha diminui. Da 39 a 36. Diminuiu muito. Né? Então, essa pesquisa, somada às outras, porque ela vem na média, né? Ela mostra uma tendência, ela revela que o cenário é um cenário mais positivo. Cenário mais positivo. Os ventos que vieram lá pelo Chile, vieram pela Bolívia, né? Falar nesse? Opa, beleza. Os ventos que vieram lá do Chile, eu não consigo falar sentado, a cabeça fica mexendo. É uma falha de cabeça aqui. Esses ventos estão chegando ao Brasil. E esse processo vai mostrando isso. É uma eleição que vai polarizando, plebiscitária, que pode ser resolvida no primeiro turno. Hoje, companheiros, um simples movimento da base cirista resolve. Não estou falando do Ciro, não. Deixa o Ciro quieto, que nem disse o do Vivier para o Ciro. Não estou pedindo para você tirar a candidatura. Eu estou pedindo para os seus eleitores votarem no Lula. É diferente. É só isso que eu estou pedindo. Né? É exatamente isso que eu estou pedindo, disse o do Vivier. Né? Se um pequeno movimento da base cirista pode resolver a eleição no primeiro turno. Esse é um bom debate de fazer, porque tem muita gente progressista, com um projeto de desenvolvimento nacional que apoia o Ciro. Tem um grande grupo de economistas progressistas ao lado do Ciro. Então tem um debate a ser feito, como com outros setores. Então essa é uma eleição que vai ficando, é isso, polarizada, plebiscitária, pode ser definida no primeiro turno. É uma eleição em que uma parte da cloaca burguesa ficou descontente com o Bolsonaro. Descontente porque ele é tosco, ele arrota na mesa, ele é boca podre, ele só fala besteira, ele só tensiona. E essa parte da cloaca burguesa disse, pô, mas esse cara só tensiona, isso gera até problemas econômicos, gera turbulências internacionais, isso prejudica negócios, porque é muita instabilidade. Uma parte da cloaca burguesa, e aí tendo como centro setores da mídia, a partir da Globo, procurou durante o tempo inteiro encontrar uma terceira via, um acostamento da direita, vamos chamar assim. Um acostamento da direita, como diz o Hélio, que é um grande blogueiro, o Enio Barroso, isso, que é um grande blogueiro, né? Grande ativista digital. Tentou, só que essa via não se realizou. Eles apostaram em vários nomes, começaram com o Huck, depois foram para Mandetta, depois... O homem mais queridinho de todos era o Moro, que agora está mais desmoralizado, né? Está mais sujo do que pau de galinheiro, não é isso? Né? Virou réu essa semana. Né? Apostaram pouco no Dória, agora estão querendo dar uma apostadinha na Tebet, mas nada indica que essa terceira via vingue. Não vingou até agora, nada indica. Até Eliane Cantanhede, que gosta tanto da terceira via, já disse que a Tebet vai ter o mesmo futuro do Dória. Vai ser traída. Vai ser traída. Então, não vingou. E outra razão do porquê que as pesquisas apontam isso é que a candidatura a Lula foi se consolidando. Desde que a gente reconquistou os direitos políticos, né, o Lula foi se articulando. E o Lula, companheiros e companheiras, além de ser uma grande liderança no meio do povo, falar a língua do povo, ser uma liderança carismática, o Lula é de uma habilidade política impressionante. O Lula dá nó em água. Ele é de uma habilidade política impressionante. O Lula percebeu que isso ia ser um jogo muito pesado, muito difícil, e ele sabe porque ele sentiu no lombo, ele ficou 580 dias numa salinha, ele percebeu que ia ser um jogo muito pesado, e ele adotou uma tática. Muita gente discordou, faz parte do debate político, não tem problema nenhum, mas ele adotou uma tática, que foi a tática do seguinte: eu, para vencer essa eleição, preciso ampliar meu colchão, porque eu vou levar muita porrada. Eu já sei o que é isso. Eu tenho que ampliar ao máximo. E ele foi ampliando, todos vocês conhecem a ampliação dele. Vide o vice. Ele conseguiu fazer uma mescla na culinária brasileira que é impressionante, Lula com chuchu. Vide o vice.
ele foi ampliando, porque ele percebeu que se corresse só com o campo da esquerda e centro-esquerda, o jogo ia ser muito pesado. E podemos discordar disso, mas foi a tática eleitoral que ele adotou. A tática eleitoral que ele adotou. Ampliar os palanques estaduais. Vide essa semana a notícia de Minas Gerais. Sabe quem a esquerda vai apoiar em Minas Gerais? Um candidato do PSD, de Kassab. É isso, vai apoiar o Calil. Para enfrentar um picareta do Novo que se chama Gema, o ovo, sei lá como ele se chama, Zema. É isso? Ele que disse, eu ouvo bem. Ele ouve mesmo. É para enfrentar isso. Que engana muita gente, esse Novo engana muita gente. Muito trabalhador, inclusive. Muito trabalhador, inclusive. Então o Lula foi ampliando. Ampliar, cobra seu preço? Lógico que cobra o seu preço. Mexe com o programa? Lógico que mexe com o programa. Mas ele é uma tática eleitoral. Eu posso ganhar essa eleição se eu conseguir ampliar as forças. Porque, como ele disse, eu não estou aqui para demarcar posição. Eu já fui presidente, eu não quero demarcar posição. Eu não estou aqui para ganhar e não levar. Se eu for para disputa, é para ganhar, tomar posse e para governar. Foi o que ele disse. Então ele vai montando isso. É um frente amplista que vai montando isso. Em palanques estaduais ao palanque nacional, as alianças que constituem. Então, nesse jogo, nós estamos caminhando, os ventos são favoráveis. Mas eu volto a dizer, os ventos são favoráveis, mas nada está decidido. Nós estamos há 4 meses da eleição. Eleição é um negócio impressionante, as coisas mudam muito. 94, Lula e Fernando Henrique. 94, em maio de 94, Lula estava com 44% das pesquisas, das intenções de voto, e Fernando Henrique estava com 18%. Vocês sabem o resultado da eleição de 94, né? Em 4 meses mudou. Eleição é sempre tem muitos fatores que entram. Tem facadas, tem um monte de coisa que entra no jogo eleitoral. Além do que, a gente não pode subestimar o que a direita fez no Brasil. A extrema-direita no Brasil promoveu, junto com os setores da direita, promoveu um golpe, tirando uma presidenta eleita democraticamente. Então, foi uma ruptura para a democracia brasileira. A extrema-direita brasileira levou para a cadeia uma liderança que havia saído da presidência da República com 86% de popularidade, levou para a cadeia. E essa extrema-direita e direita brasileira chocaram o ovo da serpente que propiciou um fascista chegar à presidência da República. Foi isso. Essa turma vai entregar a rapadura numa boa? Companheiros, esse Bolsonaro, ele tem ainda a caneta na mão. Ele agora virou um bondoso. É pacote de bondade todo dia. Só com a história da anistia no FIES para estudantes. Só com a história do Auxílio Brasil, que ele não queria, mas viu que era fundamental do ponto de vista eleitoral. Só com a história de antecipar o 13º e com a história do FGTS, com essas coisas, esse período agora estão sendo injetados na economia cerca de 150 bilhões de reais. Isso mexe com a economia. E se for verdade aquela frase do assessor do Bill Clinton, de que é a economia estúpido que determina uma eleição, é bom a gente ficar esperto. Ele tem todo o esquema que ele trabalhou com o Centrão. Esse orçamento secreto são 16 bilhões em emendas parlamentares. Para comprar tratorzinho, para comprar caminhão de lixo, para asfaltar rua esburacada em pequenas cidades. Isso rende voto. Nós vamos nos surpreender com o número de parlamentares do Centrão eleito esse ano. Isso rende voto. Rende voto. Além de ter a caneta na mão, o Bolsonaro
o Bolsonaro tem uma base que ele cultiva. E não é qualquer base. Ele tem uma base que ele cultiva que pega setores da cloaca burguesa, não é para menos que ele só está participando de atividade com empresários. Semana passada foi com supermercados, é só atividade com empresários. E sempre aplaudidíssimo, porque ele sempre promete arrochar o trabalhador e favorecer o capital. Ele mesmo diz, eu sou um funcionário de vocês no governo central. Ou seja, Bolsonaro é um laranja da cloaca burguesa. Ele tem a base do agronegócio. Não é para menos que ele agora participa de tudo que é feira de agronegócio, de banana, uva, tudo ele está participando. Não é isso? E bancando muito sertanojo por aí, que não tem nada a ver com música sertaneja, é outra coisa, sertanojo. Não é isso? Bancando muito. Né? Que é isso a base de agronegócio. Ele tem os mercadores da fé. Ele tem feito N reuniões com mercadores da fé. Ele tem o setor da milícia na sociedade, da milícia na ilegalidade, da milícia dos colecionadores, né? Colecionadores, caçadores e como que é? Atiradores esportivos, CACs, onde está circulando arma como nunca na história do Brasil. Ele tem uma base. E ele tem os milicianos fardados, que são as Forças Armadas. Ele tem os milicianos fardados das Forças Armadas. Ou seja, o cara não é fraco, não. Ele tem uma base fascista, que tem a ver com a nossa história conservadora, escravocrata. Ele tem uma base. O fascismo no Brasil já teve muita base. Os integralistas tiveram 1 milhão de filiados, tiveram 10% dos votos. Então ele tem. Ele vai jogar tudo isso. Além disso, nós vamos ter uma batalha duríssima na área de comunicação. Duríssima. Porque ele tem com ele uma parte da mídia totalmente comprometida, aquele SBT, Sistema Bolsonarista de Televisão, do Silvio Santos, não é isso? Record, Rede TV, Jovem Clã, tudo isso é comprometido com o Bolsonaro. Bandeirantes, quase, tem lá umas fissuras, não é isso? Mas é também. Então ele tem uma parte da mídia tradicional com ele. Ele vai ter, diferente de 18, tempo de televisão a partir do dia 14 de agosto. Em 18 ele não teve. Ele se candidatou por um partido que tinha um parlamentar, o PSL, foram segundos. Esse ano ele vai ter cerca de 5 minutos de TV dia. Vai falar coisa para chuchu, porque ele montou agora uma coligação. Em 18 ele saiu sozinho. Agora ele montou uma coligação que já tem PL, PP e PRB, que foram os 3 partidos que mais cresceram na janela partidária. Mais PTB do Bob Jefferson, mais PSC daquele pastor Everaldo, aquele que devia ter afogado o Bolsonaro no Rio Jordão. Então, é isso. Ele vem com televisão, vem com mais de 1 mês de campanha forte de televisão. Não quer dizer que em 18 ele não teve televisão. 18 ele não teve televisão do ponto de vista institucional, de programa eleitoral. Mas ele teve televisão a partir da facada, ele passou a ter uma grande exposição midiática. Mas agora, além da exposição midiática como presidente da República, ele vai ter tempo de televisão. E ele tem uma terceira coisa. Ele tem uma rede de ódio nas redes sociais que é impressionante. Nos dá uma surra de 18 milhões de diferença. Nós, nas redes sociais, perdemos para as redes sociais bolsonaristas 18 milhões de aderentes. Eles já tinham feito isso em 18, a partir de uma articulação internacional que teve a ver com a eleição do Trump nos Estados Unidos, que teve a ver com o plebiscito do Brexit no Reino Unido, não é isso? Já vinha, que era a experiência do Steve Bannon, da Cambridge Analytica, mas de lá para cá ele aperfeiçoou muito as redes sociais. Muito. Porque agora o gabinete do ódio está instalado dentro do Palácio do Planalto. Operou com uma baita estrutura.
Além disso, operou casado com o setor de inteligência e tecnologia das Forças Armadas. Casadinho. Casadinho. Então, esses caras vão vir com uma campanha de redes sociais. Já está, a campanha de redes sociais já está comendo solta, a baixaria já está generalizada em grupos de Zap, principalmente em grupos de Telegram, já está. Mas isso vai crescer muito. Mamadeira de piroca vai virar brinquedinho. Esses caras vão inventar muita coisa. Eles vão, inclusive, para essas deep faces, eles vão para usar a voz e usar a imagem de pessoas do nosso campo, que vão parecer tão reais que é capaz da gente ter dúvida. Então, esses caras vão jogar muito pesado nessa eleição. Então, o cenário é positivo, mas é bom a gente não ter salto alto, por isso que eu acho que o presidente Lula está certíssimo. Diante desse quadro, vem a pergunta: o que fazer? Desculpa, não sei a resposta. Não sei a resposta, lamento informá-los, nós vamos ter que coletivamente ir construindo essa porra dessa resposta. Agora, eu acho que tem algumas coisas que são pistas. Primeira grande pista, falando num congresso de bancários, de lideranças sindicais bancárias, é estabelecer que a batalha eleitoral de outubro é a nossa prioridade máxima. Ah, mas tem o problema do banco, tem o problema de não sei mais o quê, e da campanha. Tá, tudo bem, nós vamos fazer tudo isso. Mas a prioridade 1, isso a gente vai medir em horas, 24 horas no dia, quantas horas nós dedicamos para a batalha eleitoral. Prioridade, estou dando minha opinião, vocês chamaram aqui para dar opinião, vou dar minha opinião. Prioridade máxima, nesses 4 meses que começam agora, dia 2. Eleição. Eleição. Até pelo seguinte, companheiros, nós não vamos avançar em grandes conquistas trabalhistas com um governo fascista. Eu não sei nem se o sindicato vai existir num governo fascista. Eu não sei o que vai ser das lideranças sindicais de estabilidade no emprego, em banco público, num governo fascista. Porque se esse cara for reeleito, sai de baixo, é a legitimidade do fascismo. Aí sim as instituições vão ser todas corroídas. Já estão sendo corroídas, vão ser mais ainda, de forma acelerada. Então a batalha principal, para quem está pensando em direito trabalhista, renda, a batalha principal é a eleição. Simples assim. É nessa que nós vamos ter que concentrar o grosso da nossa energia. O grosso da nossa energia. Nesse sentido, desafio hoje, estou falando só em termos de desafio, estou chutando a bola aqui. Desafios hoje, nós temos que fortalecer esses comitês populares de luta em cada canto do país, para conversar no bairro. É que nem diz o João Pedro Stedley. O que é um comitê popular de luta? Stedley é ótimo em síntese. Ele fala assim: comitê popular de luta não pode ser muito grande para não virar uma assembleia, não pode ser muito pequeno para virar frustração. Ah lá, umas 15, 20 pessoas. Com 3 tarefas. Isso é o Stedley falando, eu só estou repetindo. 3 tarefas. Primeira tarefa, programar visita de casa em casa. Sala de aula em sala de aula. Banco em banco. Eu vou programar. Segunda tarefa, fazer agito, visual. Esses lambi-lambi estão fazendo o maior sucesso, fazer agito. Fazer agito, nas redes e nas ruas. Terceira grande tarefa, promover atividades que envolvam mais gente. Promover uma atividade festiva, uma atividade de lazer que envolva mais gente. Para debater o assunto. Eu acho que esse é o grande desafio hoje. Organizar comitês de luta. Eu sei que o Marcolino vai falar, inclusive, desse tema aqui, não é isso? Não vou me alongar. Excelente, excelente. Né? Outro grande desafio, no meu entender, eu só estou falando de desafio, é só trabalho, né? Que porra. Outro grande desafio, redes. Redes sociais. Companheiro, nós vamos ter que investir, nós não vamos conseguir, até a turma que está comandando a comunicação do presidente Lula, eu estou falando aqui, é o que já foi publicizado, a própria turma está dizendo, nós não temos condição de superar a máquina
criada pelo bolsonarismo, máquina para espalhar fake news. Agora, nós podemos, pelo menos, não perder de 7-1 como nós perdemos em 18. Nós podemos melhorar, pô. E para melhorar, isso é uma estrutura de muita gente, mas é uma estrutura profissional também, evidente, mas é uma estrutura que depende de cada um de nós. Nós temos que agir mais nas redes sociais. Nós temos que compartilhar mais. Nós temos que produzir mais conteúdo. A gente compartilha pouco. É impressionante como os bolsonaristas, eles replicam as coisas dele. E nós não replicamos, às vezes. Nós compartilhamos pouco. Então, nós precisamos apostar muito mais em redes sociais. Apostar muito mais em produção de conteúdo. Lógico que essa batalha, nós estamos em desvantagem. Mas nós podemos melhorar a nossa situação. Podemos melhorar a nossa situação. E 2 últimas observações que eu acho que o meu tempo estourou. Qual a mensagem? Porque aqui nós estamos discutindo redes, meios. Mas tem o meio e tem a mensagem. Qual a mensagem? Companheiros, eu acho que o comando da campanha do Lula está acertando na mensagem. Apanhou um pouco, teve uma certa turbulência, faz parte, não é fácil fazer campanha, mas está acertando. Uma bela equipe, um belo time de profissionais dessa área, definindo os eixos. Quais os eixos que estão sendo definidos? Primeiro grande eixo, é o que o Fausto tratou, é a economia. Nós temos que fazer esse debate da inflação. Nós temos que fazer esse debate do desemprego. Nós temos que fazer esse debate das pessoas passando fome, do Brasil ter saído do mapa da fome. Nós temos que fazer esse debate. Esse é o debate que mete medo no Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, não se incomoda muito de ser chamado de golpista, até porque ele se assume como golpista. Ele sempre foi. Desde quando ele era do Exército, que tentou um atentado terrorista, não é isso? Tentou estourar um oleoduto. Desde aquela época, ele sempre foi. Então, ele diz, me chamar de golpista é quase um elogio. Eu sou mesmo, foda-se. Opa, desculpa. Dane-se. Agora, o que ele detesta ser chamado é de bolsocaro. Isso dói nele para chuchu. Bolsocaro. Isso dói nele que nem o quê? É o que as pesquisas estão apontando, inclusive. Então, essa é a questão central. Essa é a grande mensagem, porque não é uma mensagem só de economia, não, né? Porque às vezes quando fala, não, é uma mensagem de economia, parece uma coisa meio fora da... É a mensagem da vida real. É a mensagem da vida do povo. É essa a mensagem. Segundo grande tema dessa eleição, pandemia. Isso é uma marca, isso ficou... Está marcado, por isso que a votação no meio das mulheres é tão elevada. Porque as mulheres têm muito mais sensibilidade para essa questão. Pandemia. Esse negócio de você ter um país que está atingindo quase 700 mil mortos. Segundo maior índice de morte no mundo. Um país que teve cenas bárbaras de gente morrendo sem oxigênio. De cemitérios lotados. Isso dói. Isso pega muito. O Bolsonaro é um genocida. O Bolsonaro é o partidário da necropolítica, da política da morte. Ele é o que faz a gozação de uma pessoa morrendo sem oxigênio. É isso. Isso cola. Isso a gente tem que... Outra mensagem que vai pegar força até como vacina. Porque eles vão tentar voltar toda aquela coisa de corrupção. Eles vão fazer isso. Vai ser corrupção, valores, segurança, isso que o Fausto levantou. É o que eles vão fazer. Nós temos que mostrar o seguinte, você não se elegeu falando que ia acabar com a corrupção? Só dá bandido nesse governo, de pastor bandido no MEC, a milico ladrão na saúde, só dá bandido. Então, até como defesa, nós temos que ir para o ataque nas redes sociais. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Então, acho que entra essa questão da mensagem. E entra a questão da linguagem. Rede social é muito, companheiros. Se eu quiser estudar o Capital do Karl Marx, aqueles volumezinhos desse tamanho, eu vou ter que dar um tempo para estudar. Isso não é rede social. Rede social não é o Capital do Marx. Rede social é, no máximo, um manifesto comunista do Marx.
uma linguagem doce, bonita, leve e curtinha. Rede social é mensagem rápida. Rede social é mensagem com emoção. Rede social é resposta instantânea. Não adianta ficar esperando reunir a diretoria para tomar uma posição diante da chacina do Rio. Tem que ser rápido. Ah, mas pode falar besteira, é um risco. A gente confia no taco. Confia no taco. Pode falar besteira, mas confia no taco. Vai ter besteira mesmo, faz parte. Não dá para pagar porque ficou na rede. Mas instantâneo, emoção, direto. Eu acho que nós devíamos investir muito mais nesse trabalho de redes sociais. E isso é uma missão de todos e de cada um de nós. Você é um exemplo de todos e cada um de nós. Né? É um exemplo de ativista digital. Né? É isso, chega. Acho que eu estourei o tempo. Ponto. Bom, companheiros, a gente vai abrir agora uma fala por central. Eu tenho aqui já o companheiro Alexandre Caso vai falar pelo virtual, né? Antes disso, eu preciso perguntar, tá muito barulho, presta atenção agora que vocês vão ter que responder sim ou não. Eu preciso perguntar para vocês se vocês receberam o link quem está aqui no auditório, não quem está no online, se recebeu o link. Quem não recebeu o link tem que procurar o Márcio, porque nós vamos fazer a votação pelo link. Nós vamos fazer uma votação aqui simbólica, porque está todo mundo com muita saudade de levantar o crachá, né? Tá, eu tô. Mas a votação mesmo vai ser pelo link. Então, quem não recebeu, vai procurar o Márcio lá fora. Ainda está valendo o nosso pacto do silêncio aqui dentro, para que a gente possa escutarmos uns aos outros. Eu vou chamar o companheiro Alex, da CTB, para que ele já faça uso da palavra, e pedir para o pessoal que está aí no apoio, já mandar o link para o Alexandre Caso. Bom dia, companheiros, companheiras. Falar depois do Altamiro e depois do Fausto é uma tarefa inglória aqui, né? Que depois dessas duas explanações muito ricas, né? Mas a gente vai se esforçar um pouquinho. Deixa eu me posicionar. Tá bom aqui? Porque esse auditório é assim, de lado, né? Fica meio complicado. Meu nome é Alex, sou dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região, sou militante da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e vim aqui, então, falar em nome da Central. Acho que as duas exposições foram muito boas, para que a gente possa fazer nossas reflexões, né? Porque a gente... Lógico, considerando, viu, Miro, que lógico que a tarefa número 1 é a eleição, mas a gente vai ter uma campanha salarial no meio dessa turbulência, né? No grande momento da efervescência política, com a nossa database em 1º de setembro, nossa database é 30 dias antes do primeiro turno, do primeiro e único turno, né? Pelo menos para a presidência. Então a gente vai ter um grande desafio, né? E os nossos patrões são nada mais, nada menos que o setor mais poderoso da economia do país, né? Tanto os banqueiros e banco privado, como no caso dos bancos públicos, que está na mão do Paulo Guedes, né? A serviço da banca internacional, a serviço da grande burguesia. Quanto tempo que é, Aline? Aquele tempinho, tá, 5 com um chorinho. Foi 1 já, né? Foi 3. Eu estava fazendo a saudação ainda. Eu acho que a gente tem que... Queria destacar algumas coisas aqui, Miro e Fausto. O Fernando Henrique Cardoso,
ele tinha como um dos propósitos dele acabar com a era Vargas. Ele sempre usou isso no discurso dele, né? E ele não conseguiu. Ele conseguiu uma parte, né? Conseguiu privatizar o Vale do Rio Doce, conseguiu algumas coisas, mas não conseguiu acabar o que ele chamava de era Vargas. Esse governo neofascista está conseguindo acabar com a era Vargas e acabar com a nossa Constituição Federal de 88. Não é só aquela questão da é o nacionalismo varguista, né? A Petrobras, siderúrgicas, CLT, etc, etc. Muito disso aí já foi para o vinagre. Mas está indo para o vinagre também as conquistas da Constituição, está indo para o vinagre o SUS, está indo para o vinagre a educação pública, gratuita. Isso aí é tudo conquista da Constituição de 88, de um grande pacto que foi feito no Brasil. Está em grande risco a democracia, que foi consolidada após a Constituição de 88. Então, quando a gente faz essa discussão, e vocês mesmos colocam da civilização e barbárie, etc., é isso. Nós temos o grande risco de perder todos os direitos da Constituição. Porque daí vira a discussão que se faz, né? E a grande mídia tem um papel muito forte nisso. Basta você assistir Globo News ou assistir mesmo o Datena, né? Eles começam a lançar essas coisinhas, né? Está um debate agora sobre o ensino superior não ser mais gratuito, que já não é o número de vagas que é insuficiente, né? A discussão é colocar mais vagas nas universidades públicas do que cobrar mensalidade. Alex, tem um bilhetinho ali, ó. Oi? Esgotou, olha lá. Tá. Esgotou. Mas já está indo. Essa tecnologia é tremenda, gente. Então eu deixo uma saudação aqui, apesar do tempo, né? Um dia eu vou ter o tempo que o Miro tem aqui ainda, né? Deixar uma saudação. Depois eu me inscrevo. Deixo uma grande saudação da CTB a todos os colegas do estado todo que estão aqui presentes e estão aqui também nas telinhas que a gente está vendo o rosto de cada uma companheira ali. Um grande abraço a todos e vamos em frente sem esmorecer, sem desistir nunca e vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Muito obrigada, querido. Eu queria pedir só um minutinho que está aqui com um probleminha técnico. O próximo é o Alexandre Caso, né? O que é isso, Alexandre? O link. Não recebi. Recebeu, a gente está vendo você, não precisa de link, não. Daqui a pouco eu vou abrir a palavra para você, é só você abrir seu microfone. Querido, ó, essa é a nossa primeira conferência híbrida, né? Outros estados fizeram, então foi maravilhoso isso que você fez agora, que é para mostrar que a gente sabe fazer a luta, né? Quando veio a pandemia, ficou todo mundo, o que nós vamos fazer? E aí a gente tem na nossa base o maior sindicato de bancários do Brasil, que está da América Latina, com mais de 40 mil votantes. A gente fez a eleição dos sindicatos bancários de São Paulo muito bem feita, com um quórum muito grande, com uma participação enorme dos bancários e fizemos online. Foi o maior desafio nosso. Essa conferência está sendo um grande desafio para a gente, tá? Porque ela está sendo híbrida. E aí vai acontecer esse tipo de coisa mesmo. Foi muito legal a história do caderno, muito legal mesmo. E a gente tem que levar, né? E é isso. Parabéns, Alexandre. A palavra está com você. Quando tiver acabado o seu tempo, vai aparecer na tela assim, esgotado. Eu não sei aí o pessoal que está cuidando disso, podia colocar concluir, né? Porque esgotado estamos todos, mas a gente tem muita luta. Então eu queria pedir aí para dar um negócio mais, né? Por favor, aí, o Júnior, o Reginaldo, vocês podiam, né? Pôr sei lá, um negócio mais, um coraçãozinho, não sei. Acabou, seu povo. Acabou! O Lula tá na frente, babaca! É assim. Alex, a palavra tá com você, querido.
Ai, desculpa, Alexandre. Olha o Alex já querendo correr. Alexandre, a palavra está com você. Tá traumatizado esse cabra. Acabou, concluindo. Bastante rápido aqui, porque eu tenho muita coisa para falar em 3 minutos. Vou matar a Aline, presidente da OTETEC, vou matar a Gilvânia, presidente da Contraf, a Ivone Silva, presidente do sindicato do município, e todos os demais sindicatos filiados à OTETEC. E boa tarde também aos nossos queridos convidados Miro e o Fausto, que eu sempre acabo encontrando aí em diversas reuniões, que eles têm dado uma contribuição muito grande aí para essa análise de conjuntura. Olha, pelo pouco tempo que eu tenho, eu vou priorizar o que a gente precisa priorizar na campanha, é o concreto. Nós temos que discutir o concreto, nós temos que impor a pauta, nós não temos que ouvir a pauta que vem do lado de lá, né, e discutir a pauta que eles querem nos impor, nós temos que discutir, como diz a juventude, no papo reto, é comida no prato, é emprego, é democracia, é vida. Então, ou seja, nós temos que ser bastante objetivo nesse momento de campanha nacional e nesse momento de campanha eleitoral. Não dá tempo para discutir nada que seja diferente disso, né? E é nisso que a gente ganha o debate, né? Porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem emprego, né? As pessoas estão sendo trucidadas, como o Miro acabou de falar agora, daquele exemplo da Câmara de Gás, né, que 2 infelizes, né, policiais colocaram esse cidadão numa câmara de gás dentro de uma viatura de polícia. Mas eu acho que é comida do prato, é salário mínimo, é fim dos processos de privatização, é emprego, é combater a inflação, e quando a gente está falando disso, nós estamos falando de governo, nós estamos falando dos parlamentares. E muita gente fica perguntando, olha só, nós temos uma campanha eleitoral para fazer no mesmo período em que a gente tem uma campanha nacional. Mas eu quero dizer uma coisa, eu acho que é uma campanha só, porque é um debate só. Quando a gente fala sobre campanha nacional, a gente vai dialogar, por exemplo, com o bancário e com a bancária sobre a atual conjuntura e tudo que a gente está reivindicando, nós vamos esbarrar, por exemplo, no trabalho, na abertura de agências aos sábados e domingos, para aqueles parlamentares que estão no Congresso Nacional querem aprovar para que a categoria bancária trabalhe também aos sábados e domingos. Se a gente for falar de ultratividade, nós vamos esbarrar no Congresso Nacional, né, que com a reforma trabalhista aprovou o fim da ultratividade. Quando a gente começa a falar de medidas provisórias, nós estamos falando do governo Bolsonaro, de todas as medidas provisórias que ele tem soltado, inclusive fazendo campanha eleitoral antecipada com dinheiro do trabalhador. Bolsonaro soltou medidas provisórias, editou medidas provisórias, por exemplo, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, criando exceções à regra de saque com dinheiro e com o patrimônio do trabalhador. É isso que ele está fazendo campanha, com dinheiro do trabalhador. Ele editou uma medida provisória, que agora foi relatora a Beaquices, do trabalho voluntário, criando o cabide de emprego de cabos eleitorais em todas as prefeituras para se estruturar dentro da sua campanha. Com dinheiro de quem? Com dinheiro do Estado, fazendo campanha eleitoral para a campanha de Bolsonaro. Então, quando a gente dialoga dentro de uma agência, quando a gente fala dentro do local de trabalho, na categoria bancária, que nós temos uma inflação alta, e por isso nós vamos enfrentar uma dificuldade agora, né? É uma das variáveis de dificuldade para enfrentar na campanha nacional. Nós estamos falando de uma inflação alta, mas quem dita a política econômica é o governo Bolsonaro. O que é que eu quero dizer com isso? É uma campanha só. Então, se a gente lidar com o concreto, partindo para a conclusão, se a gente lidar com o concreto, a gente consegue fazer o debate da forma mais tranquila possível, dentro dos locais de trabalho, fazendo a nossa campanha eleitoral. E para concluir, Aline, é muito importante a gente fazer um trabalho
para eleger o presidente Lula, e a gente tem que falar isso claramente, não dá para fazer meio apoio, não dá para fazer apoio crítico, nós temos que ter coragem nesse momento, mesmo aqueles que têm a divergência, ou já tiveram divergências com o PT, com o presidente Lula, não é um momento de divergência, é um momento de unidade. Nós vamos ter divergência quando o presidente Lula estiver eleito, e aí, sim, nós vamos sim reivindicar aquela divergência que a gente tem. Mas sabe como? Dentro de uma democracia que está em risco nesse momento. Porque se o presidente Lula não ganhar a eleição, está em risco a democracia. Por isso, essa é, sim, a eleição mais importante que a gente tem pela frente. Tinha muito mais coisa para falar, deixo uma saudação aí aos companheiros e às companheiras, mas acho que eleger parlamentares é muito importante para que a gente não dependa do centrão, e não dependa e não fique na mão dessa corja que hoje está dentro do Congresso Nacional, retirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma saudação Obrigada, a todos querido. os delegados e delegadas da 24ª Conferência Estadual dos Bancários. Muito obrigada, Alexandre. Vou falar aqui em nome da CUT, e eu estudei na escola do Miro, eu não consigo também falar sentada. Quer dizer, eu consigo, né? Mas eu acho que a gente pensa melhor em pé. Sabe, Altamiro Borges, eu penso que você traz uma série de... E muito importante o Miro ter feito essa fala aqui, porque a gente sabe da importância de eleger o companheiro Lula, e aí é isso mesmo, é eleger o companheiro Lula. O Lula é a única liderança hoje capaz de representar uma frente ampla que vá tirar a gente do neofascismo. Não tem outra liderança capaz de fazer isso. Então, se a gente não gosta de chuchu, a gente não gosta de beterraba, mas a frente que o Lula construiu para que a gente possa combater o neofascismo é essa frente. Ah, mas vamos ser pragmáticos? Ou é pragmatismo ou é barbárie. E aí é uma questão que tem que ficar muito clara, né? E o Miro diz isso, né? Prioridade eu aprendi na vida que se tiver duas você não tem nenhuma, porque prioridade não tem plural. A nossa prioridade é salvar a democracia brasileira. Ninguém tem dúvida disso aqui nessa sala. Então é verdade quando o Alex fala que há divergências. Há divergências no nosso campo, sim. E nós vamos superá-las porque nós não queremos conviver na barbárie. Nós vamos fazer o debate. Nós vamos fazer um plano de governo que seja capaz, que seja possível, neste momento, para que a gente viva numa democracia. Porque nós não estamos vivendo, gente. Nós não estamos vivendo. E o povo não está organizado para fazer a revolução. O povo está se organizando para comprar osso. O povo está se organizando para comprar pele de galinha. Porque o capitalismo, ele se reinventa de uma forma que quando a pessoa vai lá no açougue pedir a pele de galinha, na primeira vez ele dá, na segunda vez ele vende. Então é disso que se trata. É disso que se trata. É a gente olhar para a nossa divergência, debater nossa divergência, e eu particularmente faço isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu debato divergências. A gente às vezes chega no consenso, às vezes a gente não chega. Assim como na negociação, né? Não chega no consenso, a gente já mete a greve no banqueiro. E aí, dependendo da correlação de força, a gente sai de um jeito e sai de outro. Então, é a importância que a gente precisa olhar, né? Nós sofremos um golpe de Estado no ano de 2016. Havia pessoas entre nós que não acreditavam que aquilo era um golpe de Estado. Passou o golpe de Estado, que foi um golpe misógino, né? E a Ivone fez aí a alusão ao tamanho da misoginia, quando colocaram a Dilma de pernas abertas, aonde abastece o carro. Foi um golpe de Estado, foi um golpe na política, não foi um golpe na Dilma. Foi um golpe num projeto político que privilegiava a classe trabalhadora. E longe de ser um projeto de esquerda, socialista, longe disso. Mas foi um projeto que trouxe uma coisa para o Brasil: Estado do pleno emprego. Quando as madames reclamavam que elas não podiam ter empregada doméstica. Ô, Fausto, isso eu acho interessante. Eu me lembro que quando a Dilma sancionou a lei da empregada doméstica, os bancários diziam que a Dilma
tinha acabado com a vida delas, que elas não iam poder ter mais 2 babás, elas só iam poder ter uma. É disso que se trata, é de luta de classe. E talvez a gente tenha perdido quando a gente parou de debater luta de classe. E que bom, aprendemos que perdemos, e agora vamos debater luta de classe todo dia. E vamos fazer a luta de classe. Vamos eleger o Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. Vamos eleger deputadas e deputados do campo popular e democrático. Vamos eleger deputadas e deputados que estejam ao lado do trabalhador. Porque nós precisamos de uma bancada de trabalhador. Tem bancada evangélica, da bala, da bola, do gol. E não tem bancada de trabalhador. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa prioridade, Altamiro Borges. Mas nós temos uma obrigação. Renovar nossa CCT e não perder nenhum direito para a nossa categoria. Então, é essa aqui, a nossa prioridade é essa. Nossa missão para a qual fomos eleitos, porque somos dirigentes sindicais, somos bancários, é fazer uma boa negociação para os nossos trabalhadores. E aí, também botando uma plaquinha ali de tempo, eu quero agradecer a todos e todas. Vou passar aqui para o Miro e para o Fausto fazerem suas considerações finais. Não, Pode falar em pé, você. não, adorei a conversa, adorei as falas do Alex, do Alexandre, né? Adorei da Aline, né? Não tenho o que comentar, só agradecer o convite para estar com vocês, dizer que vai ser um ano de muita adrenalina, muitas emoções. A eleição só está começando, nós temos 4 meses de muita tensão no Brasil, nós temos que ver como evitar provocações, porque esses caras vão provocar, nós temos que ver mecanismos seguros de campanha, principalmente com relação ao presidente Lula, tomar muito cuidado com segurança, porque esses caras estão babando ódio, esses caras são hidrófobos, são fascistas. Nós temos 530 núcleos nazistas no Brasil, segundo um estudo recente. Esses caras são perigosos, então nós temos que ir ousados, não recuar de jeito nenhum. Agora, temos que ter inteligência política, temos que evitar cascas de banana, até do ponto de vista de discurso, evitar cascas de banana, tomar medidas de segurança, fazer uma campanha que seja muito rua. Nós estamos, para fechar, Fausto, eu acho que nós estamos tendo uma pulsação no Brasil. Tem uma coisa que está se mexendo, tem um vulcão que está em erupção. É um barato. Nós fizemos, o sindicalismo fez um grande esforço de mobilização para o 1º de maio. E a gente sabe das dificuldades de organizar o 1º de maio, não é fácil, né? Nós temos dificuldade no mundo do trabalho, da organização do mundo do trabalho, em função dos estragos que foram causados nesses tempos. Mas você vê, o povo também é meio pragmático. O povo fala o seguinte, às vezes não adianta muita manifestação, que eu só estou vendo possibilidade de mudar na eleição. Eu só estou vendo possibilidade de mudar na eleição. Aí quando o Lula vai para a Unicamp, para um debate, é uma multidão de jovens. Aí quando o Lula vai para Juiz de Fora, num debate, são quarteirões e quarteirões de pessoas. Você imagina esse Lula indo para o Nordeste. O que vai ser aquilo? Eu acho que era inclusive as cenas que nós devíamos estar produzindo de imediato, até para poder atrair mais forças, até para botar medo do outro lado. Não é isso? Então, nós vamos viver uma campanha que vai, me parece, espero estar certo nessa coisa, vai surpreender nas ruas. Vai ser uma campanha de muita atividade de rua, muita gente na rua. E nós devemos... O cavalo está passando içado, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que intensificar esse debate, participar desses comitês, ajudar nessas mobilizações e intensificar essa relação redes-ruas. Ruas-redes, para ter um bom resultado nas urnas. Bom resultado nas urnas, que significa a eleição de Lula presidente, mas significa ganhar em importantes governos de Estado, significa eleger uma poderosa bancada de deputados federais. Companheiros e companheiras, o momento em que nós melhor nos situamos na Câmara Federal foi na eleição de 2010. Em 2010, o Lula estava com 86% de popularidade,
A economia brasileira era o pibão chinês, 7,5%. Pleno emprego. Nós elegemos 160 deputados federais. Somando PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB, nós elegemos 160 deputados federais. Não evitava o impeachment. Para você evitar o impeachment, você precisa de 173 deputados federais. Você precisa de 1/3. Ou seja, 2010 nós fizemos isso. Em 2022, nós temos que eleger uma poderosíssima bancada de deputados federais. Porque é isso, nós vamos enfrentar muita tensão no governo. Vai ser difícil a eleição? Vai ser difícil. Mais difícil ainda vai ser governar. Nós vamos enfrentar muita dificuldade nesse governo. Por isso a importância do Congresso Nacional e principalmente da Câmara Federal. Ou seja, nós temos um bocado de desafios nesses 4 meses, um bocado de coisa para fazer. Vocês estão de parabéns, vão realizar um belíssimo trabalho. Esse Congresso demonstra isso. Parabéns para vocês. Vamos à luta.